Olá pessoal, sejam bem-vindos à última parte do nosso curso de hidrostática. Hoje a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes. Ok? O princípio de Arquimedes, ou empuxo, está relacionado com a força, né, que a gente verifica quando nós mergulhamos dentro de um líquido, um corpo qualquer. Tá? Essa força ela é sempre vertical para cima. A gente fala muito de líquido, mas pode ser no próprio ar, como um balão cheio de hélio, por exemplo. Né? Tá? Toda vez que eu tiver um corpo mergulhado parcialmente ou totalmente dentro do líquido, eu vou verificar uma força vertical para cima que é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Okay? Então, se eu inserir um objeto dentro do líquido, eu vou perceber que esse líquido ele sofre um acréscimo que é exatamente igual ao volume desse corpo que foi inserido. Tá? Se eu pegar essa quantidade de líquido que transborda e medir o peso, eu vou verificar que existe uma força, que a gente vai chamar de empuxo, que vai ser igual à densidade desse líquido, à gravidade e o volume do corpo deslocado. Aqui as grandezas, densidade do líquido, tá? A aceleração da gravidade local e o volume deslocado. Percebam que eu tenho duas situações, né? Eu posso ter corpo totalmente dentro do líquido, e aí esse volume aqui vai ser o volume do corpo, ou eu posso ter o corpo parcialmente submerso no líquido, e esse volume aqui vai ser um volume parcial, um volume submerso. Ok? Aqui um exemplo clássico que a gente tem é afundar uma bola dentro de uma piscina. Quando eu tento afundar a bola dentro da piscina, eu verifico uma força vertical para cima. Essa força é a força empuxo. Ok? Da mesma forma que se eu tiver um balão cheio de hélio, se eu soltar esse balão vai subir, porque eu tenho uma força ascendente, uma força para cima vertical, que a gente vai chamar de empuxo. Essa força que a gente vai estudar a partir de agora, ok? Bom, quando a gente fala de empuxo, a gente tem que fazer algumas observações. Se o corpo estiver totalmente submerso, se o peso dele for maior que o empuxo, ele vai descer. Isso acontece porque a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Tá? Se os dois forem iguais, o corpo fica em equilíbrio dentro do líquido. Isso vai acontecer se eu tiver as duas densidades iguais. Tá? E se eu tiver um empuxo maior do que o peso, o corpo sobe porque a densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Esse é o caso da bola que eu falei, quando a gente tenta afundar uma bola dentro de uma piscina. Okay? Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o caso de uma bexiga. Eu empurrei a bexiga dentro da água, o empuxo ele é maior do que o peso, porque a densidade do líquido é maior do que a densidade do corpo, então o corpo vai ser lançado para cima, vai ser empurrado para cima por essa força que a gente chama de empuxo. Ok? Bom, toda vez que eu tenho um corpo totalmente imerso dentro de um líquido, eu vou ter uma coisa chamada peso aparente. O peso aparente seria resultante das forças sobre esse corpo dentro do líquido, né? Já que o corpo ele tem um peso, né, que é igual à massa dele vezes a aceleração da gravidade, e essa força é uma força sempre direcionada para baixo. Tá? Então, toda vez que eu colocar um corpo dentro de um líquido, esse peso ele vai sofrer uma sustentação de uma força vertical para cima. Então, seria equivalente a dizer o seguinte: se eu colocar uma balança dessas que eu uso em banheiro, por exemplo, em academia, enfim, se eu colocar uma balança dessa dentro da piscina e subir na balança, o peso que essa balança vai marcar vai ser menor do que o peso que ele vai marcar se eu estiver fora da piscina, ou seja, esse empuxo vai dar uma sustentação para esse peso, então ele vai reduzir essa força vertical para baixo. Tá? Isso é o que a gente chama de força de peso aparente. Via de regra, toda vez que eu tiver o corpo mergulhado no líquido, eu vou ter esse peso aparente, ainda que eu chame às vezes de tensão ou alguma coisa parecida. Tá? Então sempre vai ser uma força resultante decorrente do empuxo menos o peso ou do peso menos o empuxo, ok? Beleza? Eu falei da balança, falei do peso meio diferente. É lógico que a balança mede massa, mas essa massa que a balança mede tem a ver com a normal e tem a ver com o peso. Então, quando eu colocar a balança dentro do líquido, tá? Essa normal vai ser menor, porque eu vou ter um peso aparente,
tá? Vai ser peso menos empuxo, portanto a massa vai ser menor, a massa aferida pela balança vai ser menor, ok? Bom, se eu tiver um corpo parcialmente submerso, tá? Flutuando, boiando na água, tá? Eu vou ter uma relação de peso igual ao empuxo sempre, tá? O peso sempre igual ao empuxo no caso do corpo flutuante, o corpo parcialmente submerso em água. Nesse caso, eu vou ter a densidade do corpo vezes o volume do corpo igual a densidade do líquido vezes o volume submerso, tá? Mas atenção, estamos falando só sobre corpos parcialmente submersos. Se eu tiver ele totalmente submerso, lembra que eu tenho três considerações a fazer: peso maior que empuxo, peso igual a empuxo ou peso menor que empuxo, ok? Bom, vamos lá, como é que a gente vai aplicar? Um tijolo de massa 2 kg, bom, problema de empuxo é chato, então eu vou colocar aqui os dados desse problema, ok? Um corpo de massa 2 kg, está aqui, tá? Já está em unidade padronizada da SI, não preciso mexer, e volume 1000 cm3, então aqui ó, 1000 cm3, ok? Encontra-se totalmente mergulhado em água, suspenso por um fio, está aqui no desenho, ok? Determine a tensão nesse fio. Então, a tensão nesse fio vai ser dada pelo peso do bloco para baixo e o empuxo exercido pelo líquido para cima. Tá? A densidade desse líquido é água, 1 grama por centímetro cúbico. Tá? E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Lembra que se eu tiver uma fórmula onde o G faz parte da fórmula, aí eu tenho que transformar todos os dados para o Sistema Internacional de Unidades. Então, isso significa que o volume aqui vai ter que estar em metro cúbico. Para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu coloco um 10 a menos 6. Tá? Para transformar aqui embaixo, densidade de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu coloco um 10 a terceira. Tudo bem? Bom, aqui ainda vou dar uma mexida, tá? Esse 10 a menos 6 aqui, eu tenho 10 a terceira aqui, isso aqui é 1000, né? 10 a terceira. 3 menos 6 vai dar 1 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, ok? Bom, há de se dizer que se eu estou trabalhando com empuxo, se eu coloquei as unidades corretamente, eu vou ter sempre uma conta simples para fazer. Vamos ver aqui, ó. Empuxo é igual a densidade do líquido, 10 a terceira, tá? Vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes o volume deslocado. O volume deslocado é o volume do corpo que está totalmente dentro do líquido. Então, é 10 a menos 3. Como eu disse, se você fez tudo direitinho, a conta ela é bastante simples, tá? 10 newtons. Bom, o que ele quer saber? A tensão no fio. Disse que a tensão no fio aqui é decorrente do peso menos o empuxo, tá? Então eu preciso saber o peso. Qual que é o peso desse bloco? Bom, esse bloco tem uma massa de 2 kg, a aceleração da gravidade é 10, portanto esse peso vai ser 20 newtons. Portanto, essa tensão no fio vai ser 20 menos 10, ou seja, 10 newtons, ok? Beleza? Vamos lá. Problema 2. Agora eu tenho aquela situação de parcialmente submerso. Esse tipo de problema de parcialmente submerso, normalmente ele trabalha com porcentagem. Porcentagem é mais fácil. Aqui ele está dando os valores, vai mudar muita coisa. Lembra que se o corpo estiver parcialmente submerso, eu vou fazer a densidade do corpo vezes o volume dele, tá? Igual a densidade do líquido vezes o volume submerso. Ele não dá volume, ele dá altura. Não faz a menor diferença. Tudo bem? Eu posso pegar a densidade do corpo, que eu não tenho, ó. Qual a densidade do cubo, vezes o volume dele, 40 centímetros, ok? Igual a densidade do líquido. Cadê a densidade do líquido? Aqui, ó, é água. A densidade do líquido é 1, vezes o volume submerso, que é 32, ok? Bom, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar densidade do corpo igual 32 dividido por 40. Isso aqui vai dar 0,8
gramas por centímetro cúbico, ok? Bom, esse problema, como eu disse, ele normalmente aparece mais dado em porcentagem. Então eu poderia, por exemplo, num problema, não dar esse comprimento da aresta aqui, simplesmente falar que o tubo cubo ele está em equilíbrio estático flutuando numa piscina, tá? E dar só essa parte que é comum aqui, a parte que está fora da água. Por exemplo, nesse caso aqui, a relação de 40 para 32 é 80%, então ele vai falar que 20% está fora da água. Se 20% está fora da água, a parte que está submersa, né, o volume submerso, vai ser 80% do corpo, ou seja, 0,8. Tá? Se eu fizer a mesma fórmula aqui, ó, vou fazer aqui no canto, com porcentagem, tá? Densidade do corpo vezes volume do corpo. Se eu estou trabalhando em porcentagem, o corpo sempre é 100%, ele é inteiro, ele é único, ele é 1. Tá? Então aqui vai ser 1. Tá? Igual densidade do líquido 1 vezes o volume submerso. Volume submerso 80%, 0,8. Portanto, a densidade do corpo aqui 0,8 gramas por centímetro cúbico. Tá? Então ele pode aparecer com os valores, o que é raro, ou pode aparecer em porcentagem, que é o mais comum. Ok? Bom, agora uma questão teórica, né? A expressão ponta do iceberg nos remete ao quê? Aquela situação de corpo parcialmente submerso. Tá? Então eu tenho uma parte do corpo que está abaixo da água e uma parte fora da água. Isso aí tem a ver com o quê? Com Arquimedes e o teorema do empuxo. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Esse foi nosso curso de hidrostática. Até a próxima.